As aves belas, misteriosas e perigosas. As aves são criaturas familiares que podemos ver todos os dias, seja na cidade ou no campo. Elas são uma parte essencial da natureza, ajudando a manter o equilíbrio do ecossistema. Assim como os seres humanos, o mundo das aves é incrivelmente diverso, com formas, tamanhos e cores que vão desde as pequenas e adoráveis até os predadores majestosos dos céus. Na maioria das vezes, observar ou interagir com pássaros é algo totalmente inofensivo e até traz uma sensação de paz. No entanto, isso não significa que todas as aves sejam dóceis. Algumas possuem instintos de caça aguçados, extrema vigilância e um comportamento territorial surpreendentemente agressivo. E se você invadir o território delas, as consequências podem ser sérias. Dos enormes abutres das montanhas às aves venenosas como o pitorrui de capuz e até guerreiros emplumados com garras afiadas como águias, corujas e avestruzes, cada espécie tem sua própria maneira de afirmar seu domínio na natureza. Portanto, lembre-se, nem todo pássaro está apenas ali para cantar. A seguir, conheça as 20 aves mais perigosas do mundo, criaturas que você deve admirar de longe e nunca de perto. 20. Abutre grifo, também conhecido como Griffon Vulture. Abrindo nossa lista está o imponente abutre grifo, uma ave colossal que você definitivamente não gostaria de encontrar pessoalmente. Normalmente, os humanos raramente cruzam o caminho desse animal, já que ele evita áreas habitadas e só aparece onde há carcaças, sua fonte de alimento preferida. Mas se, por acaso, você topar com um, aqui vai um conselho. Afaste-se imediatamente. Basta olhar para ele para sentir um calafrio. Aquele olhar frio e penetrante parece dizer, não se aproxime. O abutre grifo é nativo da Europa, mas também pode ser encontrado em partes da Ásia e da África. Com seu tamanho impressionante, é uma das maiores aves do continente europeu. Além de poderoso, ele é considerado um verdadeiro mestre dos céus, com voo majestoso e visão incrivelmente aguçada. Se ele te enxergou lá de cima, é quase impossível escapar. Embora raramente ataque humanos, se ele te confundir com uma carcaça ou um almoço potencial, a situação pode se tornar bem perigosa. E o pior, esses abutres às vezes terminam o serviço por conta própria, abatendo presas feridas para garantir uma refeição fresca. Se um grupo de abutres grifos estiver sobrevoando em círculos, pode apostar: algo ou alguém acabou de morrer. 19. Pitorrui de capuz, também chamado de The Hooded Pitorrui. Agora chegamos a uma ave que poucos conhecem, o pitorrui de capuz. Esse pássaro colorido e curioso vive principalmente em Papua Nova Guiné, um país remoto e isolado, o que explica por que ele é tão pouco conhecido. Mas o que o torna digno desta lista não são garras ou bicos afiados, e sim o fato de ser venenoso, algo praticamente inédito entre as aves conhecidas. Você pode estar se perguntando, o quão forte é esse veneno? A resposta: o pitorrui contém o mesmo tipo de toxina encontrada em sapos venenosos, uma das substâncias mais mortais do planeta. A descoberta aconteceu em 1989, quando o ornitólogo Jack Dumbacher, ao capturar um pitorrui, tocou nele e depois levou a mão à boca. Imediatamente, sentiu a língua formigar, e assim descobriu-se que o pássaro era venenoso. Curiosamente, o pitorrui não produz o veneno por conta própria. Ele o adquire dos besouros tóxicos de que se alimenta. Por isso, suas penas e pele ficam impregnadas com o veneno, funcionando como uma armadura natural. Então, se um dia você ver esse pássaro vibrante e colorido, admire de longe, jamais o toque, a menos que queira ficar paralisado em segundos.
18. Pássaro pica-boi, ou The African Oxpecker. Antes falamos sobre uma ave venenosa. Agora sobre uma ainda mais perturbadora, o pássaro pica-boi africano, um verdadeiro parasita da natureza. Existem várias espécies dessa ave, espalhadas por toda a África. Ela é famosa por sua relação simbiótica com animais gigantes como elefantes, hipopótamos e búfalos. À primeira vista, essa relação parece perfeita. O pássaro remove carrapatos e insetos da pele dos mamíferos, ficando limpos enquanto ele se alimenta. Mas nem tudo é tão harmonioso. Quando os insetos ficam escassos, o pássaro pica-boi passa a bicar feridas abertas para beber sangue fresco. É uma cena assustadora e mostra como, na natureza, até as parcerias mais equilibradas podem ter um lado sombrio. Por isso, não se deixe enganar pelo tamanho pequeno. Quando a fome aperta, o pássaro pica-boi se transforma em um verdadeiro vampiro alado, atormentando até os maiores animais da savana. Uma versão viva e sangrenta de Angry Birds. Só o nome já dá arrepios, tentilhão vampiro. E sim, ele realmente bebe sangue. Essa pequena ave vive nas Ilhas Galápagos, o mesmo arquipélago que inspirou Charles Darwin e sua teoria da evolução. No começo, esses tentilhões eram como qualquer outro, comiam sementes e insetos. Mas, com o passar do tempo e a escassez de comida, eles evoluíram de forma brutal, transformando seus delicados bicos em armas perfurantes. Hoje, os tentilhões vampiros usam o bico para furar a pele de outras aves, especialmente dos atobás, e beber seu sangue. O mais curioso é que as vítimas raramente reagem, possivelmente porque já se acostumaram a isso ao longo das gerações. Embora ainda se alimentem de frutas e sementes, essa adaptação única os tornou um dos exemplos mais estranhos e assustadores da evolução natural. Em uma ilha pacífica no meio do Pacífico, essas pequenas aves provaram que até os mais frágeis podem se tornar predadores letais. Voltamos aos abutres, mas este é especial, o abutre barbudo, também conhecido como devorador de ossos. O nome não é exagero. Essa ave não se contenta em comer carne, ela come ossos inteiros, especialmente o tutano dentro deles. E há mais. O abutre barbudo mancha suas próprias penas com sangue das presas, ficando coberto de um tom vermelho escuro. Acredita-se que faça isso para intimidar rivais e declarar: "Sou perigoso, fique longe." Por causa desse comportamento e de sua aparência sinistra, ele foi cercado por lendas e mitos. Alguns acreditavam que sequestrava crianças ou comia carne humana. Nada disso é comprovado, mas o método de caça dele é realmente cruel. Ele sobe alto, solta os ossos das presas no chão até que se quebrem, e então devora os fragmentos com o tutano exposto. Um verdadeiro comedor de ossos, no sentido literal. Quando pensamos em águias, lembramos de liberdade, poder e majestade, mas se você avistar uma águia-arpia, corra. Ela é uma das maiores e mais fortes águias do mundo. Suas garras chegam a medir de 7 a 10 centímetros, tão grandes quanto as de um urso. E convenhamos, se fosse um urso, você também correria. A envergadura dessa águia ultrapassa a altura de um ser humano adulto. Mesmo sem ser a melhor voadora, ela é uma caçadora implacável nas florestas tropicais, movendo-se com agilidade entre as árvores. Com visão e audição excepcionais, detecta presas a grandes distâncias e ataca num piscar de olhos. Preguiças e macacos são seus alvos favoritos. Resumindo, nunca brinque com uma águia-arpia. Ela é a rainha soberana das copas das florestas, e quem ousa desafiá-la dificilmente sobrevive. Chegamos ao meio da lista, e é aqui que encontramos a ave mais perigosa do mundo, o casuar. Se você nunca ouviu falar dele, não se preocupe. Esse pássaro vive apenas no norte da Austrália, na Nova Guiné e em algumas ilhas próximas. À primeira vista, parece tímido e inofensivo, mas não se deixe enganar pela aparência.
O casuar raramente ataca humanos, a menos que se sinta ameaçado, e, quando isso acontece, ele pode matar. Suas pernas são extremamente fortes, e cada golpe vem acompanhado de garras afiadas como lâminas, capazes de cortar profundamente e até quebrar ossos humanos. Vários ataques fatais já foram registrados, incluindo um caso em 2019. O mais chocante é que muitos desses ataques ocorreram enquanto pessoas tentavam alimentá-los. E quando a comida acabava, o casuar simplesmente se voltava contra quem estava ali. Literalmente, um exemplo real de morder a mão que te alimenta. Pouca gente conhece pelo nome, mas a gaivota arenque merece seu lugar entre as aves mais perigosas do planeta. Com sua plumagem branca e cantos típicos à beira-mar, parece uma ave pacífica. Porém, por trás dessa aparência, há um animal esperto, oportunista e voraz. Ao contrário dos predadores tradicionais, as gaivotas arenque são mestres em sobreviver de restos e carniça. Elas aparecem em qualquer lugar onde haja comida. Média: herring gulls feeding at landfill. Herring gulls searching for food in picnic park. Herring gulls near fishing factory, oceanos. Zonas costeiras, campos arados, lixões, parques de piquenique e até fábricas de processamento de peixe. Nada escapa ao seu mapa gastronômico. Além disso, elas trabalham em equipe. Costumam fazer ninhos em ilhas ou morros isolados, onde há menos predadores. Vivendo em colônias, protegem-se mutuamente e dominam facilmente novas fontes de alimento. E o cardápio? Praticamente ilimitado. De insetos, peixes e invertebrados a ovos e filhotes de outras aves, até indivíduos da própria espécie. Quando se juntam em grandes bandos, atacam com ferocidade surpreendente. Resumindo, a gaivota arenque é muito mais do que um símbolo do mar. É uma predadora oportunista, disposta a tudo para sobreviver, mesmo que isso signifique transformar um companheiro em refeição. Poucas criaturas simbolizam tanto a beleza e a paz quanto os cisnes. Na cultura popular, eles aparecem em histórias como O Lago dos Cisnes e A Princesa Cisne, representando pureza e graça. Mas nem todos os cisnes são gentis. O cisne mudo é a exceção e uma das mais perigosas. Presente em várias regiões do mundo, essa espécie é uma das maiores aves da América do Norte, podendo pesar mais de 13 quilos. Você pode pensar, bom, deve ser perigoso só por causa do tamanho. Mas o verdadeiro problema é o temperamento. Os cisnes mudos são extremamente territoriais e agressivos. Atacam qualquer coisa que se aproxime de seu território, inclusive pessoas. Além disso, sua dieta abundante em plantas e pequenos animais pode causar desequilíbrio nos ecossistemas locais. Já houve casos de ataques em que pessoas ficaram feridas ao serem perseguidas por cisnes enfurecidos na água. Portanto, um aviso: não se deixe enganar pela beleza. O cisne mudo é lindo, mas perigoso. Dependendo de onde você mora, talvez já tenha visto a ema em comerciais engraçados ou programas de TV, o que pode dar a impressão de que ela é uma ave dócil e divertida. Mas a realidade é bem diferente. As emas não voam, mas correm incrivelmente rápido. Podem atingir 48 km por hora. E essa força nas pernas, que as ajuda a fugir de predadores, também as torna mortalmente perigosas quando se sentem ameaçadas. Elas atacam com chutes poderosos, usando garras afiadas capazes de rasgar a pele humana. Embora raramente causem mortes, há muitos registros de ataques sérios. Em 2009, só na Austrália, foram documentados mais de 100 ataques de emas contra pessoas em um único ano. Um lembrete de que elas estão longe de ser amigáveis. Se você encontrar uma ema na natureza, mantenha a distância. Não tente provocá-la nem se aproximar para tirar fotos. Um único chute pode ser o suficiente para te derrubar. E esse tipo de seguro de vida você pode evitar mantendo distância.
Dependendo do país, a pega pode ser vista como uma ave comum e inofensiva. Mas olha só, na Austrália, ela é temida como uma verdadeira ameaça alada. Na Europa, as pegas são conhecidas por serem curiosas e brincalhonas. Na Austrália, bem, elas são agressivas e territoriais ao extremo. Durante a temporada de reprodução, tornam-se notórias por realizar ataques aéreos, os famosos swooping attacks, mergulhando violentamente sobre a cabeça de ciclistas e pedestres. A versão australiana é maior e mais pesada, e suas investidas podem causar ferimentos sérios. Muitos australianos usam capacetes modificados ou colocam olhos falsos na parte de trás da cabeça para se proteger. E mesmo assim, há relatos de pegas tentando perfurar os capacetes com o bico. Essas aves são verdadeiros guerreiros alados, e enfrentar uma delas é como participar de uma batalha aérea, só que sem asas. Admire o avestruz africano, a maior ave do mundo, majestoso, poderoso e perigosíssimo, parente gigante da ema. O avestruz não voa, mas corre mais rápido do que um carro em área urbana, até 72 km por hora. Cada passo pode medir entre 3 e 5 metros, impulsionado por pernas fortes como molas. Essas mesmas pernas são suas armas letais. Um chute de avestruz pode matar um leão, e obviamente também um ser humano. Suas garras são longas e afiadas como facas, capazes de abrir ferimentos profundos com um único golpe. Embora ataques fatais sejam raros, quando o animal se sente ameaçado, encurralado ou está defendendo os filhotes, reage com violência brutal. Com mais de 2 metros de altura e pesando até 150 quilos, um ataque desse gigante pode ser devastador. Então, se um dia você encontrar um avestruz, aprecie de longe. Não tente correr, se aproximar ou tirar uma selfie. O avestruz africano não é o tipo de ave com quem se brinca. O falcão de cauda vermelha é uma das aves de rapina mais comuns da América do Norte e também uma das mais perigosas. Curiosamente, o grito dele é usado em praticamente todos os filmes de Hollywood quando se quer o som de uma ave de caça. Aquele grito agudo e arrepiante que ecoa pelos céus. Mas, fora das telas, o que realmente assusta é o seu instinto territorial. Aproxime-se demais do ninho de um falcão desses, e ele atacará em mergulho, usando as garras afiadas para afastar o intruso. Como estão presentes em áreas urbanas e rurais, ataques a humanos não são raros, especialmente a caminhantes e trabalhadores de campo. Nos Estados Unidos e Canadá, há campanhas educativas alertando para manter distância dos ninhos. Melhor perder uma boa foto do que levar um golpe vindo do céu. As corujas são conhecidas como símbolos de sabedoria, misteriosas, silenciosas e elegantes. Mas por trás desse ar enigmático, algumas delas escondem uma natureza letal. A coruja das grandes orelhas é um exemplo perfeito. Extremamente territorial, ela não hesita em atacar quando alguém se aproxima demais do ninho. Com garras afiadas como lâminas e força impressionante, é capaz de capturar presas muito maiores do que ela, e até matar outros predadores. À noite, torna-se uma caçadora silenciosa e implacável, atacando tudo o que se move, até membros da própria espécie. Suas garras são tão poderosas que podem segurar uma presa várias vezes mais pesada que seu corpo. Por isso mesmo que você admire essas aves fascinantes, lembre-se, elas não gostam de ser perturbadas. Se uma coruja das grandes orelhas te enxergar como ameaça, não há fuga possível, porque quando ela mergulha do escuro, você só percebe quando já é tarde demais. Até agora, eu já falei sobre várias aves com habilidades especiais para caçar ou se defender. Mas, e se eu te dissesse que existe uma ave que você deve evitar a todo custo, porque ela pode vomitar em você? Sim, isso é totalmente verdade, e o culpado é o pétrel gigante. Essa ave marinha tem vários nomes, mas eu prefiro chamá-la pelo nome verdadeiro. Afinal,
Qualquer pássaro que vomita em outros não merece muito respeito. Você deve estar se perguntando: por que uma ave faria isso? A resposta é simples. É o mecanismo de defesa dela. Quando se sente ameaçada por outro animal, predador ou até por humanos, ela vomita para afastar o inimigo. E por que evoluiu com essa técnica tão nojenta? Ninguém sabe ao certo. E, sinceramente, ninguém faz questão de descobrir. De qualquer forma, é um comportamento repulsivo, e essa ave deveria se envergonhar disso. Sim, eu falei mesmo. Agora, vamos falar de uma verdadeira ave de rapina digna de respeito. A águia coroada, considerada o caçador mais poderoso da África. Embora não seja a maior das águias africanas, sua força é absolutamente impressionante. Grande parte dessa força vem de sua estrutura corporal, pernas incrivelmente grossas e musculosas, combinadas com garras enormes e afiadas. Essa combinação faz dela uma assassina aérea perfeita, poderosa, precisa e mortal. Basta olhar suas garras para entender. São curvas, longas e assustadoras. Principalmente a garra traseira, capaz de perfurar e matar uma presa 4 vezes maior que ela com um único aperto. É o símbolo do poder letal escondido sob sua aparência majestosa. E não é só força. A águia coroada é extremamente inteligente. Elas caçam em pares, coordenando ataques de forma estratégica e silenciosa. Raramente atacam humanos, mas se isso acontecer, sua força é suficiente para quebrar uma espinha dorsal em segundos, sem hesitar. Linda e temível ao mesmo tempo, é o verdadeiro rei dos céus africanos. Ao ouvir Coruja das Neves, muita gente logo lembra de Hedwig, a coruja leal e gentil de Harry Potter. Mas isso é só ficção. Na vida real, essa ave é uma caçadora fria, poderosa e mortal. Com sua plumagem branca e presença imponente, ela domina os céus gelados do Ártico. É uma caçadora incansável, capaz de percorrer centenas de quilômetros em busca de alimento. A camuflagem perfeita na neve permite que ela ataque de surpresa, mergulhando como uma flecha e agarrando a presa com garras afiadas como navalhas. Antes que o alvo perceba, a coruja das neves já o matou com precisão cirúrgica. Linda, mas letal. A prova viva de que a natureza pode esconder a morte sob a beleza mais pura. Olhe bem para a coruja barredora. O que você vê? Se pensou isso parece uma ave assustadora, você está absolutamente certo. O rosto coberto por camadas de penas lhe dá uma expressão quase humana, como se ela estivesse te julgando. Mas o mais assustador é o que ela pode fazer. Essa é uma das maiores corujas da América do Norte, medindo até 60 centímetros de altura e com a envergadura de mais de 1,20 m. Quando mergulha para atacar, o faz em completo silêncio. Suas penas são projetadas para eliminar qualquer som. Você não ouvirá nada. Até ser tarde demais. Extremamente territorial, ela não tolera invasores. E se você entrar no território dela, será atacado sem piedade. A coruja barredora desce em silêncio absoluto e pode despedaçar sua vítima com garras poderosas. Quando você ouve falar de uma ave que caça como uma matilha de lobos, isso já é preocupante. Mas o falcão de Harris faz exatamente isso. E é ainda mais aterrorizante do que parece. Esses falcões são fortes, rápidos e extremamente inteligentes. O que os torna únicos é que caçam em grupo, algo muito raro entre aves de rapina. Eles formam esquadrões perfeitamente coordenados, atacando presas muito maiores que um único falcão poderia derrubar. Alguns grupos têm até 5 indivíduos trabalhando juntos, usando táticas quase militares. Enquanto alguns cercam, outros atacam. Eles também se organizam diariamente, como se tivessem reuniões de equipe para planejar o dia de caça. Embora raramente ataquem humanos, se um grupo desses decidisse fazê-lo, com suas garras afiadas e força coletiva, não haveria tempo para escapar. Número 2. Falcão de Harris, também conhecido como Harris's Hawk. Quando você ouve falar de uma ave que caça como uma matilha de lobos, isso já é preocupante. Mas o falcão de Harris faz exatamente isso. E olha, é ainda mais aterrorizante do que parece. Esses falcões são fortes, rápidos e, além disso, extremamente inteligentes. O que os torna únicos é que caçam em grupo, algo muito raro entre aves de rapina. Eles formam esquadrões perfeitamente coordenados,
atacando presas muito maiores que um único falcão poderia derrubar. Alguns grupos têm até 5 indivíduos trabalhando juntos, usando táticas quase militares, enquanto alguns cercam, outros atacam. Eles também se organizam diariamente, como se tivessem reuniões de equipe para planejar o dia de caça. Embora raramente ataquem humanos, se um grupo desses decidisse fazê-lo, com suas garras afiadas e força coletiva, não haveria tempo para escapar. Se existe uma ave da qual você deve fugir ao menor sinal de ameaça, é o falcão peregrino. Infelizmente, fugir é quase impossível, porque ele é o animal mais rápido do planeta. Durante o mergulho de caça, o falcão peregrino pode atingir velocidades de até 320 km por hora, mais rápido que a maioria dos carros de corrida. Com reflexos incríveis, visão aguçada e precisão perfeita, ele transforma o céu em seu campo de caça pessoal. Encontrado em todos os continentes, o falcão peregrino é um símbolo de poder e domínio. E se ele te escolher como alvo, não há escapatória. Essas são as aves mais perigosas do planeta. Criaturas belas, mas mortais. Cada uma delas prova que na natureza, beleza e destruição andam lado a lado. E você? Qual dessas aves te deixaria mais assustado? Talvez o que as torna tão fascinantes seja exatamente isso. O equilíbrio perfeito entre elegância e perigo. Porque às vezes, os seres mais graciosos são também os mais letais.